Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Então, Deus é sempre vitorioso, é o nosso tema de hoje, né? Encerrando mais uma sequência de atributos de Deus. Então, eu já gostaria de convidá-los para a gente abrir as nossas Bíblias. Já que nós vamos falar que Deus é vitorioso, a gente não poderia deixar de meditar um pouco o livro de Josué. Nós vamos navegar um pouco pela palavra de Deus hoje, mas nós vamos começar pelo livro de Josué, tá? Então abra aí o livro de Josué no primeiro capítulo. Nós vamos ler os primeiros versículos do livro de Josué, então logo depois dos 5 primeiros livros. Josué, no texto hebraico, né, na Bíblia hebraica, Josué é o início dos profetas anteriores, era chamado de profetas anteriores. Hoje a Bíblia tem uma divisão diferente, né? Mas vamos fazer uma leitura, né, em pé desses primeiros 9 versículos na introdução do livro de Josué, que vai dizer assim, né? Palavra de Deus, capítulo 1, versículo 1: Sucedeu, pois, da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenha dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi a dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Podemos sentar, vamos sentar um pouco. Esse livro é tão, esse texto de Josué é tão forte, né, que a gente poderia só ler o texto, né, se maravilhar e se fortalecer. Irmãos, cada livro da Bíblia, Deus está dando uma mensagem de salvação. E a gente está falando nessa série de terças-feiras sobre atributos de Deus. Saiba que quando Deus está ressaltando seus atributos, é porque Ele deseja ver esses atributos em nós, sabia? Deus tem um desejo de ver os seus atributos em nós. Não foi Ele que disse assim: sede santos, porque eu sou santo? Hã? Então, quando a gente estiver estudando os atributos de Deus, já pensou? Deus está pensando em transferir isso para nós. Quando a gente diz que Deus é sempre vitorioso, o que é que Ele, na verdade, deseja? Deus deseja ver cada um dos seus filhos numa caminhada de vitória.
uma caminhada de vitória, uma após a outra, um passo após o outro, glória após glória. De glória em glória a gente vai colecionando vitórias. Comecemos a meditar um pouco esse tema com esse pensamento, né? Que na verdade, quando Deus percebe que a gente teve fé suficiente para crer que os seus atributos podem estar em nós, é isso que glorifica o Pai, né? A gente ter acreditado nisso, a gente ter alimentado o desejo de caminhar com o Senhor, vendo as maravilhas que Ele quer operar através das nossas vidas. E olha, irmãos, o livro de Josué, tá certo? Josué é considerado o guerreiro da Bíblia. Eu sei que os irmãos aí, né, nós temos um ministério aqui, cada um guerreiro, né? Pois, quando você lembrar de cada um homem guerreiro, saiba que Deus está querendo que você seja um Josué. Josué foi o grande guerreiro da Bíblia. Às vezes essa ideia de guerreiro é um pouco meio assim, difícil de compreensão no contexto da graça, né? Do amor de Jesus. Guerreiro, Eduardo. Será que nos tempos de hoje a gente pode falar de guerreiro, aquele que põe a espada para vencer batalhas? Pois é, Josué, vamos começar devagar. Josué é o grande guerreiro da Bíblia. Não há nenhum outro personagem que tenha lutado tantas batalhas quanto lutou Josué. Não há nenhum outro que tenha ganhado batalhas como ganhou Josué. Mas saiba que Josué, ele tipifica o próprio Filho de Deus. É aquele que vence as nossas batalhas, né? E a gente tem que perceber o que Deus quer dizer com cada livro, com cada experiência, com cada relato de homens e mulheres que Ele escolheu para trilhar mais um caminho de caminhada do povo de Deus. Vamos começar a falar um pouco de Josué. Então ele foi um guerreiro vitorioso. Imagine só, Deus chamou Abraão, né? Vamos fazer um relato rápido. Deus chamou Abraão e exigiu de Abraão fé, uma demonstração de fé inabalável nele. E nisso, ele abençoou os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Mas Deus tinha propósitos de que esse povo passasse por um período de grande tribulação, de grande aflição, que foi o período no Egito, de 400 anos, né? Mas continuar crendo de que Deus os tiraria dali. E Deus, naquele momento que opera, através de Moisés, meio que o povo de Deus assiste o que Deus está fazendo. As maravilhas que Deus opera naquele período, e que o povo vê a mão de Deus sendo contra Faraó, contra o poder de Faraó, que parecia ser um poder intransponível, mas Deus reduziu eles a nada. E depois vem um período em que Deus chama o povo para caminhar pelo deserto. Irmãos, todo o período de experiência da nossa vida, Deus tem propósito de nos fortalecer. O povo passou 40 anos no deserto, depois de um período de escravidão, porque o povo precisava aprender ainda. Deus estava preparando esse povo para batalhas ainda maiores. Saiba que todo o ensino que Deus tem nos dado, tudo aquilo que Deus derrama sobre nós, Deus deseja que a gente utilize para enfrentar batalhas um pouco maiores para as quais Ele vai nos chamar. Imagine que agora, a partir do momento que Josué assume, o povo tem um protagonismo um pouco maior. Deus quer chamá-los para participar das batalhas junto com Ele. No período anterior, Deus venceu Faraó. Ele exigiu de Moisés apenas fé, né? Mas agora Ele está desejando que o povo demonstre na prática de que Deus nunca os desampararia.
Imagine que nesse texto que a gente acabou de ler, tem várias promessas só nesse pequeno trecho que a gente acabou de ler. Essas promessas se estendem para nós. Como diz assim, eu não te desampararei. Essas palavras, irmão, Deus transfere para cada um de nós. Eu não te desampararei. Quando você estiver travando uma luta muito difícil, que parece que você está sem forças, saiba de que você tem muito mais do que você imagina ter. Porque o Senhor está lá do teu lado, qualquer que seja essa batalha. Assim aconteceu com Josué. Josué já demonstrou essa fé de que o Senhor estava com ele muito antes da primeira batalha, porque ele foi um dos espias, uns 12 espias que foi espiar a terra. E quando eles viram os gigantes, foi ele, Caleb, que disse que o Senhor colocaria os gigantes nas mãos deles. Mas aconteceram outros 10 que ficaram apavorados com o que viram. Deus está sempre nos chamando para afirmar a nossa fé de que o nosso Deus é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Qualquer luta que a gente possa enfrentar. Esse era um ensino que Deus estava passando para o seu povo. Então eles estavam prestes a vivenciar um cumprimento de uma promessa de Deus. Deus prometeu a terra, e é importante a gente entender um pouco esse contexto das batalhas. Porque Deus vai demonstrar o quanto Ele é vitorioso, o quanto Ele leva o seu povo de vitória em vitória. Para você ter uma ideia, o contexto daquela época, quando a gente pensa que batalha é uma coisa assim, que parece sinônimo de violência, de sofrimento, mas entenda só, o contexto daquela época, quando eles chegam, digamos assim, nas bordas de Canaã, que Josué vai atravessar o Rio Jordão, existe um contexto sobre aquela terra que já estava ocupada por vários outros povos. O povo foi cativo no Egito, então a terra foi ocupada por outros povos. Uma terra que era do povo de Deus. Politicamente, eram várias cidades-estados, tá certo? Cada um com seu governo autocrático. Todas elas eram hostis umas às outras. Todos esses povos que habitavam ali eram hostis uns para com os outros. Prevalecia uma anarquia, uma brutalidade que era comum entre eles. Eles enfatizavam a fertilidade e o sexo, a adoração da serpente e o sacrifício de crianças. Isso era o contexto daqueles povos. O cenário estava estabelecido e a terra propícia para a conquista. Deus não quer simplesmente tomar a terra. Deus é soberano, aquela terra pertence ao Senhor. E aqueles povos eram povos, certo? Que desprezavam a Deus e praticavam, esse relato que eu fiz aqui já é suficiente por si, para a gente perceber o que é que reinava entre eles. E isso Deus chama Josué para estar à frente. Interessante é que o livro de Josué, ele confirma o cumprimento das promessas de Deus sobre Israel. Mas Deus estava requerendo uma cooperação deles nesse trabalho. Quando Jesus deu a vida pela nossa salvação, irmãos, Ele também está querendo fé suficiente para a gente se agarrar a esse dom precioso que Ele nos deu. A gente tem fé suficiente para se agarrar à salvação que o Senhor nos deu? É isso que Deus estava comunicando para Josué. Se você tiver coragem para vir comigo, para lutar essas batalhas, você está dizendo que está se agarrando com todas as forças à salvação que eu estou te dando. É isso que Deus está comunicando a Josué. Aquele contexto, Deus exigia obediência de Josué e do povo. Total obediência. Isso não mudou, irmãos.
vez em quando a gente esquece de alguns versículos que estão no Novo Testamento. Quando Jesus diz assim, se guardares, né, os meus mandamentos, para fazer tudo o que eu lhe tenho ensinado, né, o meu Pai, né, habitará contigo e eu também. Acaso Jesus não estava falando de obediência, de você crer nessa salvação que Ele lhe deu e viver, né, por ela? Então, a bênção acompanha a obediência. Esse era um ensinamento que Deus estava deixando com Josué. E do contrário, o julgamento também acompanha a desobediência. Agora eu pergunto a vocês, acaso Josué venceu todas as batalhas que ele enfrentou? A Bíblia diz que Josué, ele lutou mais de 40 batalhas e venceu todas essas. Mas há um relato de que Josué não venceu uma das batalhas. Isso está lá no capítulo 7 de Josué. Ele é conhecido como o pecado de Acã, né? É um relato bem conhecido. Depois que eles vencem uma batalha, uma das famílias decide se apropriar de algumas coisas, secretamente, na intenção de tirar proveito somente para ele. Acã, entendeu? Ele teve uma ideia de que ele viu ouro, ele viu prata, ele viu coisas e se apoderou delas. Nada está oculto aos olhos de Deus. E Deus comunicou isso a Josué. Mas isso nos traz um ensinamento grande sobre o fato de que Deus é vitorioso e deseja ver esse atributo de vitória em nós. Mas há uma coisa que pode estar tão presente na nossa vida, como na igreja hoje, que pode nos tirar essa vitória, irmãos. É o fato de que apenas um elo da corrente, né, um elo fraco, pode enfraquecer toda a casa do Senhor. Sabe, uma semente má, sabe, que se infiltra, ela pode ir contaminando, né, todo o resto. Deus estava falando sobre isso para Josué. A gente crê que a salvação é individual. O Senhor chama cada um de nós, né? Mas apenas um coração mau é capaz de fazer tropeçar muitos filhos de Deus. E o Senhor até disse que ai daqueles que fizerem um dos meus pequeninos tropeçarem, né? Mas isso pode acontecer. A mensagem de vitória é que a gente tem que estar atento a toda a igreja. Ninguém pode ter um olhar só individual. Ninguém pode pensar na sua salvação e não se ver dentro do corpo de Deus. O Senhor nos chama a viver como igreja, mas está atento à saúde da igreja do Senhor. A plena saúde de todos os seus membros. Imagine como um pastor não sofre, irmãos. Quando uma ovelha cai, quando uma ovelha comete um pecado que, digamos assim, que provoca mudanças, né, na nossa comunhão. Todo pastor sofre com isso, porque ele sabe o quanto isso desfaz, né, uma edificação que vem sendo feita. Você passa um período longo para fazer uma edificação, mas é só um tijolo se despregar e a edificação pode cair por inteiro. Isso também nos alerta para uma coisa, acerca de sermos vitoriosos em Deus. É porque a gente não pode apressar as coisas, irmãos. A gente cansa de ouvir aqui que é o Espírito Santo que realiza essa obra. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, né? Não somos nós. Às vezes o desejo de trazer alguém para a igreja do Senhor, a vontade que a gente tem, que muitas vezes a gente vê o que faz aquela força física, quase que arrasta alguém para dentro da igreja do Senhor. E a gente não sabe se isso é
um tijolo que edifica, ou é um tijolo que vai começar a corroer a igreja do Senhor, né? Essa é uma coisa que o Senhor nos convida a estar alertas. Deus chamou Josué para tirar do meio do povo, né, aquela semente que estava corroendo toda a santidade do povo de Deus. A gente deve pregar a palavra e crer que o Espírito Santo realiza essa obra, né? Nada da gente puxar ninguém à força, irmãos, para a casa de Deus, nada disso. Às vezes a gente até faz sem perceber, né? Convencer alguém a confessar o nome do Senhor Jesus, né? Não é assim que funciona, né? Ninguém pode obrigar ninguém a nada. Aliás, o evangelho é voluntário. O que diferencia, né, essa caminhada de um povo santo de Deus é que é voluntário, né? A gente tem que estar aqui por amor, tem que estar aqui alegre na comunhão, com o desejo de ser instrumento nas mãos de Deus, né? Às vezes a gente tem a vontade de que todos aqueles nossos entes queridos de fato estejam debaixo dos pés do Senhor, né? Mas é necessário que haja arrependimento. Deus odeia o pecado, mas Ele é tão fiel para punir os desobedientes, quanto é para abençoar aqueles que se mantêm firmes. A vida e liderança de Josué demonstra que a maturidade espiritual não é independência de Deus. Ao contrário, Josué demonstrou em toda a sua caminhada que ele foi dependente de Deus em tudo. Em tudo ele foi dependente de Deus. Para sermos vitoriosos, nós devemos nos sujeitar a Ele, ao Senhor. Para guiarmos os outros, devemos segui-lo. Tem uma coisa interessante sobre o livro de Josué. No livro de Josué, claramente a gente vê vários elementos que apontam para Cristo. É por isso que esse livro, ele tem uma mensagem muito forte sobre o Deus vitorioso, o Deus guerreiro, o Deus que vence as nossas batalhas. Mesmo antes da gente falar em Josué, imagine que Deus chama Josué para ser esse guerreiro. Irmãos, o que é a primeira coisa que Deus ressalta para Josué, irmãos? Olha só a relação, mesmo naquela época que parecia que Josué precisaria ter nas suas mãos uma espada, né? Uma espada de metal, quem sabe, algo muito forte para que ele possa, né, ir contra os inimigos. Mas qual é a espada verdadeira que Deus ressaltou para Josué? Versículo 7. Tão somente ser forte, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Deus não mandou, rapaz, Josué e os seus liderados a fazerem, sabe, um treinamento forte de musculação, de preparação. Não foi nada disso que Deus pediu, não é verdade? Deus pediu para ele ser fiel à palavra de Deus. Imagine que para ser guerreiro, Deus chama um homem para não se desviar de nenhuma vírgula daquilo que está escrito na lei do Senhor. Isso era suficiente para que ele fosse vitorioso em tudo que ele fizesse. E não só isso, tem algo mais do que isso. E aqui está algo que faz toda a diferença. Ele diz, não só não se desviar e se dedicar e mergulhar nessa palavra, mas tem algo muito forte também no versículo seguinte. Ele disse, não cesses de falar deste livro da lei. Irmãos, uma vida de vitória é aquele que aprende, que mergulha, que saboreia a palavra do Senhor, mas depois ele fala, depois ele transmite a palavra. Se nós estamos aprendendo a lei de Deus só para nos encher, não é essa vida de vitória que Deus nos chamou para fazer. Uma vida de vitória é a vida de vitória que se alimenta da palavra, mas que fala esta palavra. Percebe como falar do amor de Deus faz toda a diferença? Evangelizar alguém que você tem tido contato, participar junto com a igreja da transmissão desta palavra, em vários eventos de evangelismo, ou outros que a gente tem feito,
Irmãos, isso faz toda a diferença numa caminhada de vitória. É o que Deus falou para Josué fazer. E até agora, parece que Deus não falou nada. Como é que ele deveria guerrear com os homens? E agora? Se Deus só falou em se alimentar da palavra e transmitir a palavra. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A lei, irmãos, ela aponta, a lei era um instrumento para falar de Jesus Cristo, aquele que veio nos salvar. A lei apontava para Cristo. Essa é uma grande mensagem de Josué. Depois nós temos outra mensagem acerca de tipologia. O próprio Josué era um tipo de Cristo, porque ele acreditou, ele não voltou atrás em nenhum momento ele deixou de acreditar no seu Senhor, nas promessas do seu Senhor, em nenhum momento ele deixou de acreditar nelas. Ao contrário, nós vamos perceber que ao final desse livro, ele vai dizer que todas as promessas que o Senhor tinha feito, elas se cumpriram. A fé de Josué era algo impressionante, irmãos. Como um povo que nunca teve experiência de guerra, que nunca... Eles não tinham essa característica das outras nações, mas ele acreditou fielmente de que as vitórias viriam. É algo impressionante isso. Josué foi um modelo de Cristo. A palavra Josué diz Javé salvação. É um equivalente hebraico do grego Jesus. Quer dizer, o próprio nome de Josué, em hebraico, em grego quer dizer Jesus. Josué guiou os israelitas até a possessão da terra prometida. Assim como Jesus nos leva à possessão da vida eterna. Uma coisa interessante é que uma das promessas reveladas em Josué é da promessa cumprida. É o que eu falei, no final da sua vida, Josué disse assim: nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Isso a gente vê no capítulo 23, versículo 14 de Josué. Nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Josué falou isso depois que aconteceram todas as coisas. Então ele demonstrou essa fé muito antes. No livro de Josué a gente também tem uma revelação direta de Deus. No capítulo 5 você sabe que aparece um homem empunhando uma espada diante de Josué. Isso a gente vê isso no capítulo 5. Levantou os olhos e olhou, e eis que achava em pé diante dele um homem, quer dizer, capítulo 5, versículo 13, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não. Eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Josué se prostrou em terra e o adorou. E disse: que diz o meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe a Josué: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. O Senhor é aquele príncipe que está à frente, vencendo e lutando todas as nossas batalhas. Essa é uma revelação de demonstração para Josué, para que ele nunca voltasse atrás. Deus está dizendo: eu estarei à frente contigo, todas as batalhas. Jesus disse assim: o Senhor sempre está comigo. No momento que os discípulos estavam para abandoná-lo, Deus: o Senhor nunca me deixou só, disse Jesus Cristo. Uma vida de vitória é uma demonstração de que a gente não duvida em nenhum momento
de que o Senhor está conosco, o que quer que aconteça. Esse é um sentimento de vitória que deve estar em nosso coração. Eu gostaria de começar a falar para vocês algumas coisas do Novo Testamento que a gente não poderia deixar de falar sobre vitória, tá? E esse texto é um texto que já foi lido aqui pela nossa irmã Eliette, né? Que é 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5. Se você puder repetir novamente aí, esses versículos para a gente ler aqui agora novamente. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, 4. E quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O que é a nossa fé? A nossa fé é crer que Jesus é o Filho de Deus. Pela nossa fé, nós vencemos o mundo. Josué demonstrou uma fé inabalável ao chamado de Deus. Jesus morreu na cruz por nós. Mas será que a nossa vida, a nossa caminhada, é de quem demonstra de fato o que significou isso? O que significou o fato de que Jesus, na cruz, ele venceu toda e qualquer batalha que você possa imaginar que pode sobrevir sobre nós. Qualquer que seja ela, por maior que seja, Jesus venceu todas elas por nós, na cruz. Mas nós temos demonstrado o quanto isso significa, porque o quanto a gente é capaz de demonstrar, é o quanto pode dizer se nós temos sido vitoriosos ou não, em tudo que fazemos. Porque, na verdade, esse texto está dizendo que é o mundo que está entre nós e o céu. É o grande impedimento da gente chegar ao céu, irmão, é o mundo. É o grande impedimento. Parece uma grande barreira entre nós e o céu. E ela continua sendo ainda hoje, mesmo aquele que tem fé no que Jesus fez na cruz, o mundo está meio que ali, fazendo sombra sobre nós, querendo nos engolir. E olha só, o mundo é esse grande impedimento da gente poder entrar no céu. Mas aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus, ele acredita dessa maneira que Jesus veio de Deus para ser o Salvador do mundo e nos conduzir poderosamente do mundo para o céu. E não só para o céu, para Deus. O que Jesus fez, irmãos, foi algo para que a gente pudesse adentrar o céu e estar lá para Deus, para desfrutar disso, desfrutar da presença de Deus lá. Será que essa fé essa nossa fé tem sido capaz de superar o mundo? Tem algumas coisas que a gente precisa perceber na palavra, que alguns homens de Deus falaram, que nos ajudam a perceber se nós estamos nessa caminhada de vitória. Então tem algumas coisas na palavra tremendas acerca disso. Será que nós entendemos o que Jesus fez na cruz por nós? Uma das coisas que a gente precisa se convencer é de que esse mundo é um inimigo impetuoso. Ele não é só um inimigo, não. Ele é um inimigo impetuoso da nossa alma, da nossa santidade, da nossa salvação. 1 João 2,16 vai falar sobre isso. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Se colocar aqui, Vitória, porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Quase todas as nossas fraquezas estão nessas três, irmãos. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, né, a soberba da vida. Elas não vêm de Deus.
Precisamos estar convencidos disso. É nesse versículo que a gente vê o quanto o inimigo, ele é realmente um inimigo, o quanto o mundo, de fato, é um inimigo impetuoso. Outra coisa que a gente precisa se convencer é de que nós somos parte da obra da salvação. Nós somos parte dessa obra. Nós somos parte da obra do Salvador. Porque Ele nos redimiu e nos resgatou do maligno. Gálatas 1,4 vai nos dizer, né? Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 4. O que é que vai nos dizer aí? Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mal, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Foi para isso que Ele fez. Nós somos obra dessa salvação, nós somos participantes dessa salvação. Para que também a gente possa vencer esse mundo mal. Ele vê também a conduta do Senhor, que este mundo deve ser renunciado e vencido diariamente. Uma vida de vitória é uma vida de relacionamento neste mundo, porque ainda continuamos neste mundo, mas é uma vida de renúncia constante a tudo que esse mundo nos oferece. É aí que a gente vai começar a perceber se de fato nós temos trilhado uma caminhada de vitória. Outra coisa, Jesus não venceu o mundo por si mesmo. Será que Jesus venceu o mundo por si mesmo? Quando ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele venceu o mundo por si mesmo? Só para demonstrar que ele era poderoso? Nesse mesmo versículo, a gente percebe que ele diz algo mais. Tem de bom ânimo. Quando Jesus diz isso, irmãos, Deus está declarando que quer transferir esse poder de vencer o mundo para nós. Para nós. Ele quer transferir isso para nós. Tem bom ânimo, vai estar contigo também. Essa é uma vida de vitória. Ele foi gerado, olha só, na verdade a gente precisa se convencer de que através da morte do nosso Senhor, nós somos também mortificados. E somos também crucificados para o mundo. Paulo declarou isso, irmãos. Se você for lá na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 14, Paulo vai dizer que eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. 4,14. Pelo contrário, Gálatas capítulo 4, versículo 14. E o 15. Pelo contrário, né? Não é Gálatas, não. Mas já já a gente chega lá. Já já eu lembro aqui. Mas é o texto que vai dizer que o próprio Paulo declara que ele está crucificado para o mundo. E assim devemos fazer, irmãos, cada um de nós. Será que a nossa conduta é de alguém que foi crucificado para o mundo? É isso que devemos nos perguntar, porque essas palavras de Paulo não são palavras bonitas, como que quem quer dar uma, sabe? Não são palavras que estão ali para demonstrar o quanto o texto de Deus é belo, o quanto a palavra de Deus tem beleza, não é só isso. Ele deseja que nós façamos o mesmo. E tem mais. Capítulo 6, não capítulo 4, capítulo 6, viu? É capítulo 6, final, último capítulo, de fato. Gálatas 6,14. E tem mais. Diz que pela ressurreição de Jesus Cristo dos mortos, nós fomos chamados para uma viva esperança. Uma viva esperança é uma vida de vitória. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ele nos chamou para uma viva esperança.
precisamos também estar convencidos de que o Salvador foi para o céu. O Senhor foi para o céu. Capítulo 14, Jesus fala que ele está indo para o céu. Mas o texto nos diz que ele foi para o céu para preparar um lugar para os que creem. Deus deseja transferir essa vitória para nós. E quer que a gente permaneça firme, o que quer que aconteça, crendo de que o Senhor está lá preparando um lugar para cada um de nós. E ele virá novamente. Ele diz isso logo no versículo seguinte do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. E eu virei e os levarei para onde eu estiver, estejais também comigo. Uma coisa interessante ainda sobre a vitória. Será que nós temos um espírito e disposição de quem não pode estar satisfeito neste mundo? Será que o nosso comportamento é de quem não está satisfeito? Você está no mundo, mas não está satisfeito. Como você deseja. Se você for na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 2, e é tremendo isso, Paulo meio que está incomodado de estar no mundo. Né? Enquanto estamos nessa tenda, gememos, desejando ser revestidos da nova habitação celestial. Eu tenho lido e eu agradeço a Deus por ter meditado essas palavras, irmão, de muitas coisas para que eu possa começar a reler e refletir com um pouco mais de calma coisas que Paulo falou. Será que nós estamos aqui desejosos de que a gente esteja logo na mansão celestial, né? Ou ao contrário, Senhor, está tão bom aqui, Senhor, demora um pouquinho mais aí, né? Desejo que a gente está meio que abraçado com o mundo, né? Se tem pastor dizendo por aí, não vem agora não, que já teve pastores dizendo isso por aí, certo? Dizendo que Jesus Cristo não é para vir agora não. Quando você está dizendo isso, você meio que está agarrado com o mundo ainda. Espera aí, deixa a gente aproveitar um pouco mais aqui. É isso que a gente está dizendo, né? Mas não era isso que Paulo falava. Ao contrário, Paulo estava gemendo, desejando estar na mansão celestial. E não é só em Coríntios não, a gente vê isso também no capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, a partir do versículo 18, a gente começa a ver isso. E Eliette leu uma parte desse texto aqui para a gente, né? Em Romanos 8, que ele vê que não só a própria natureza geme à espera da grande transformação. A natureza inteira geme esperando esse dia, irmão. O versículo 19, de 8:19 de Romanos, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida. Porque sabemos, versículo 22, que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A própria natureza deseja ser transformada. E nós, né? Esse texto de vitória é um texto que está nos fazendo lembrar de muitas coisas preciosas da palavra de Deus. Desejo de estar na mansão celestial. Então, todas essas revelações que a gente acabou de citar aqui, é uma amostra de muito do que a palavra fala, do que é necessário da nossa parte, de se agarrar com todas as forças dessa salvação que o Senhor nos deu. Né? Porque esse sentimento de vitória, sabe, do grande dia, o ápice dessa vitória é o dia que o Senhor virá para levar a sua igreja, né? Em que a gente vai ver os corpos sendo transformados. E a gente não poderia encerrar esse culto sem falar em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 54. Que essa caminhada da igreja, ela anseia por esse grande dia, em que o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele vai acontecer, a partir do versículo 54. Podemos até ler um pouquinho antes, né?
Mas diz que no versículo 52, isso vai acontecer num abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta. Versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra até que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O grande dia da vitória, irmãos, é o dia em que a gente vai perceber que realmente a morte foi tragada. Porque ela vai acontecer para aqueles que já estão mortos, que são os primeiros que subirão. E para aqueles que estão vivos, que não experimentarão a morte, terão o privilégio de ver o Senhor nos ares e perceber que essa promessa de que a morte foi tragada, ela vai acontecer. Nós vivemos por esse dia, irmãos, de vitória. Vai ser o grande dia da vitória. Porque a morte nada mais é do que aquele fato que foi a pena do pecado, né? A penalidade do pecado foi a morte. E a vitória sobre o pecado vai ser a vida plena, a vida eterna. E ocorrerá nesse dia. O Senhor venceu a morte, irmãos. Ele já nos deu essa vitória, mas nós precisamos todo dia caminhar, crendo muito mais nessa vitória. E crer nessa vitória é perceber que o mundo está aí, meio que nos convidando, sabe? Para tirar o nosso foco, para a gente tirar os olhos que nós temos no Senhor, na expectativa e na esperança desse grande dia. Vamos ficar de pé. Falta só 10 minutos para o culto terminar. Já está no momento da gente começar a orar sobre tudo o que a gente ouviu da palavra de Deus, das grandes revelações de vitória que o Senhor tem nos dado, e nos convida a ter um comportamento de guerreiro. O guerreiro espiritual é aquele que não dá, ele não dá espaço para o mundo, ele não dá espaço, sabe, para aquilo que o mundo está oferecendo. O que Satanás fez com Jesus, lá naquele dia em que Jesus foi levado até o deserto, foi só ressaltar o mundo. Ressaltou a concupiscência dos olhos, da carne. No final, Satanás oferece o mundo e todas as suas riquezas, mas o Senhor disse: afasta-te de mim, Satanás. Satanás é só esse maestro do mundo, tentando colocar o mundo em evidência nas nossas vidas. Ele é tão somente isso, né? Mas de fato é o mundo que pode nos encantar de uma maneira perversa, de uma maneira que não oferece absolutamente nada, mas só o Senhor que pode nos dar as verdadeiras pérolas e preciosidades que a gente poderia ter, são aquelas que vêm de Deus. Vamos orar. Ore no sentido de que o Senhor coloque no seu coração, mais e mais, esse sentimento de vitória. É um sentimento que não tira o olhar do Senhor em nada. É um sentimento de que o Senhor nos convida a se sentir, a se perceber como quem foi crucificado para o mundo, e o mundo também está crucificado para nós. E ele não tem mais interferência na nossa vida. Nós podemos estar nesse mundo, mas querendo ganhar outros para o Senhor, falando desta palavra, cumprindo essa ordem que Deus deu a Josué. Medita nessa palavra e fala do conteúdo desta lei. Fala, transmite esta palavra. É assim que tu serás vitorioso. É assim, creia que eu dei o meu filho pela salvação de todo aquele que nele crê. Creia que essa vitória o Senhor está nos dando gratuitamente pela graça. E nós somos abençoados, sem saber exatamente por quê, o que há em nós
sobre o qual o amor de Deus foi direcionado. Mas uma coisa é certa, a gente não pode deixar de sentir o quanto é bom ter um Deus amoroso como esse Deus. O quanto é maravilhoso saber que existe um amor que não há nada igual nesse mundo. Um amor que é nos capaz de vencer a batalha pior que qualquer pessoa poderia enfrentar, sem uma resposta do ponto de vista do mundo, que é a morte. Mas o Senhor venceu a morte. Obrigado, Senhor. Dá-nos consciência, meu Pai, de que toda a Tua palavra nos dá mais do que elementos necessários para não arredar nenhum momento, nem para a direita nem para a esquerda, nenhum só momento das promessas que Tu tem falado em Tua palavra, de que Tu és Deus sempre vitorioso e que Tu nos convidou para transmitir os Teus belos atributos, Senhor Deus, para que ao crer nisso, toda a nossa vida se reverta em louvor, em glória, em honra para Ti, Senhor, para todos sempre. É assim que nós queremos, é assim que esta palavra, Senhor, desejamos que ela fique selada em nosso coração, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.